oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Ou seja, ele está em Berseba, e agora ele deveria se deslocar até Moriá. 3 dias de viagem. 3 dias de viagem. O que Deus fala para ele? Toma o teu filho e oferece em sacrifício, em holocausto. Para não restar dúvida do tamanho da semente que Deus estava pedindo para ele, Deus fala: o filho a quem tu amas, o filho amado do teu coração. Detalhe, é o filho que Deus deu para ele. É o filho que Deus deu para ele. Quando ele tinha 75 anos de idade, Deus falou para ele que ele seria pai. Com 75 anos de idade. 25 anos depois, a promessa se cumpre quando ele tinha 100 anos. A esposa com 90. Por que demorou tanto? A aparente demora para nós dá vazão para Deus mostrar o quão impossível é para nós e o quão possível é para Ele. Deus torna o tempo um aliado para mostrar que mesmo quando todos acham que não dá, é essa hora que Ele fala, dá. E quando eles têm 100 anos e 90 anos, na verdade 99 para poder ir para 100, Deus fala para eles: olha, e o nome desse rapazinho, desse menino vai ser Isaac. Por quê? Porque quando o anjo foi anunciar, a Bíblia fala que eles riram muito. Eles acharam uma grande comédia angelical essa. É uma divina comédia, eu acho. Antes de Dante Alighieri fazer o livro, eles acharam uma comédia essa história. Por quê? Porque eles viram a total impossibilidade. Para você entender numa linguagem bíblica, a Bíblia fala que o Abraão já estava amortecido. Isso é uma história muito interessante. Entender o que significa amortecido. Mas amortecido, como você pode imaginar, é que alguma coisa já está morta. E você, inteligente que é, já conseguiu entender o que estava morto no Abraão. Nós temos de um lado um amortecido e nós temos um útero impossibilitado de gerar filhos. A mulher tem 90 anos. Eu imagino nós vivermos naquela época e você olhar e de repente tem uma mulher de 90 anos, ela baixa a roupa, seu seio está à mostra e um bebê está ali, 90 anos de idade. É uma comédia para qualquer um. A reação deles foi a mais natural possível. Quando Deus prometeu que eles teriam um filho, a Bíblia diz que eles... Isso é muito engraçado. Aí o anjo, que também era engraçadinho esse anjo, ele falou assim: ok, o nome dele será Risada. Esse vai ser o nome do filho, que na tradução para nós é Isaac, mas o significado do nome Isaac é riso, risada. Gostei da sua reação, por isso o nome vai ser Risada. Todos vão olhar para ele e vão rir. Rir porque é uma completa impossibilidade. Rir porque não tem o que fazer, não teria como nascer. Ele é o filho prometido de Deus. Isaac era o filho amado, desejado. Antes disso, a Sarai, que depois passou a ser conhecida como princesa Sara, o nome dela significa isso. Ela, de tanto esperar e não acontecer, ela apelou. Ela apelou. Tinha uma serva, ele falou para ela: você tem direito, ela está aqui na nossa casa, toma ela, se relaciona com ela, ela gera um filho, esse filho passa a ser nosso, está tudo certo. E você sabe dessa história que aconteceu. Disso é uma batalha que até hoje acontece no Oriente Médio, entre árabes e judeus. E isso tudo nasceu da descendência que vem de Isaac e de Ismael. Mas isso é outra história para um outro dia. Volta para nós aqui. Esse momento aqui, essa história aqui, deixa muito claro para nós que o que Deus estava pedindo aqui do Abraão não era qualquer coisa, não era algo comum, era algo completamente incomum. E é completamente inusitada essa história. Não tem outro momento que Deus peça isso a alguém. E que bom que foi com o pai da nossa fé que aconteceu isso, não foi com você nem comigo. Foi com o pai da nossa fé. E que prova, eu diria. Eu não sei quais são as provas que você já passou, eu sei quais são as minhas, as que eu já passei, que eu passo,
ainda não sei quais eu passarei no futuro, mas eu não consigo imaginar uma prova tão grande quanto essa. O filho prometido, agora já não era um bebê, ele já andava, ele já falava, ele já pensava, ele já interagia, e detalhe, ele vai ter que andar com o pai por 3 dias de distância. Em prol do quê? De uma revelação que o pai teve. Qual foi? De que o pai disse para ele, olha, Deus mandou a gente ir lá em Moriá, porque vai ter um sacrifício lá. Então eles preparam tudo, quando vai ter um sacrifício. Quando você vai fazer churrasco, você prepara, tem brasa, tem grelha, espeto e assim vai, né? Para fazer o sacrifício precisava de alguns elementos. Tinha faca, tinha o cutelo, tinha lenha. E eles estão caminhando, tem servos ajudando. Chega um momento quando ele percebe que está ali, ele despede a galera e fala assim, gente, hasta luego, fiquem aqui, eu vou até ali. E aí agora ele vai, ele e o menino. E o menino é daqueles, ele estava naquela idade de por quê? Por quê? Não sei se você já teve com seu filho essa idade do porquê. Já teve? Se não teve, vai ter. Eu estou tendo com Eliel, daqui a pouco esse pico roxo aí cresce também começa. Por quê? Mas por que do porquê, do outro porquê que você é assim? E agora o menino está interagindo e ele começa a perguntar, pai, como é que vai ser esse negócio? E o Abraão ele está em silêncio. Ele está discernindo o que Deus vai fazer. Só que o mais impressionante dessa história é que a gente lê essa narrativa e a gente não consegue entender tudo que está nela. Mas por revelação a palavra vai nos mencionar algumas coisas. Eu vou abrir rapidamente para você entender que em Hebreus capítulo 11, no verso 17 e 19, o autor de Hebreus por revelação, ele narra essa cena, ele diz o seguinte, em Hebreus 11, do 17 ao 19, ele fala, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Por quê? Porque ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. O que está dizendo aqui? Olha, a fé do Abraão era tão grande, que ele já tinha um nível de fé suficiente para entender que se de fato Deus iria sacrificar o filho, ele cria que se o sacrifício de fato fosse acontecer, Deus o ressuscitaria. Essa era a fé dele. Olha, outro versículo interessantíssimo. João capítulo 8, 56, agora não é um autor qualquer, é o próprio Jesus falando. João 8, Evangelho de João capítulo 8, verso 56. João capítulo 8, verso 56 nos traz uma revelação poderosa. João 8, 56 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Uou, para tudo. Eu falei que 2 acontecimentos aconteceram num só. Um físico e outro espiritual. Um prático e o outro profético. Se você ler na sua casa depois, Gênesis capítulo 22, o menino começa a perguntar, e ele chega num momento e fala assim: pai, aqui está a faca, aqui está a lenha, onde está o sacrifício? Onde está? E a resposta de Abraão, ela é poderosa. Em Gênesis 22, para que eu não possa parafrasear errado, eu leio para você a resposta de Abraão em Gênesis 22, quando ele fala: no verso de número 8, ele diz ao seu filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Ele fala isso. E seguiam ambos juntos. Qual o animal que está aqui mencionado? Cordeiro. Muito bem. Muito bem. É um cordeiro. Lá no verso 13, diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si
Opa, qual o bicho? Opa, é carneiro agora. Tem diferença, Cris? Cordeiro e carneiro? Tem, Rogério? Interessante que é tão sutil, porque a figura profética aqui, que o autor em João, que Jesus está dizendo, ele fala assim, Jesus fala, Abraão me viu, e ele se alegrou, ele me viu. Mas quem que era a representação de quem seria a morte ali? Era o Isaac. Abraão, ele é ali uma figura do próprio pai, que vai oferecer um filho. O Abraão é uma figura do próprio Deus, o pai, e Isaac, e não um carneiro, mas sim um cordeiro, é a figura do filho que vai ser imolado e sacrificado. Ali é a alternativa de Deus para remediar aquela situação. Mas aquilo ali é uma profecia que anos e anos e muitos anos depois vai se cumprir na pessoa de Jesus. E Jesus diz isso, ele fala, Abraão me viu e se alegrou. Inicialmente o autor de Hebreus, ele fala o seguinte, quando ele estava a caminho, ele acreditava o seguinte, se morrer pelas minhas mãos, Deus é poderoso para ressuscitar. Mas quando ele chega naquele ambiente, alguma coisa mais sobrenatural acontece. Porque ele não vê o carneiro e entende, é Jesus. Não, ele está na expectativa de um cordeiro. E esse cordeiro, quem é? Apocalipse fala que esse é o cordeiro que imolou com seu sangue, foi imolado e com seu sangue redimiu todas as nações, povos, tribos, raças. João Batista reconheceu em Jesus o cordeiro. Você consegue entender o que eu quero dizer, sim ou não? Eu estou mencionando que Abraão, não é à toa que ele é chamado de pai da fé. Não é uma nomenclatura bonita, é porque ele andava em revelação espiritual. Eu estou dizendo para você com isso, para que você entenda, que ele não era um homem circunstancial, ele era um homem espiritual. Ele não olhava para as circunstâncias para poder ter respostas, ele buscava em Deus a revelação para poder dar respostas. A fé, ela dá respostas. E a fé, ela não apenas pensa, mas ela age. Ela não é a história de alguém que senta e fica refletindo ano após ano, mas é alguém que sai de Berseba 3 dias. 3 dias. É muito louco esse negócio, não vai dar para explorar, não tem tempo para explorar esse negócio. Mas você que é muito esperto e espiritual já entendeu. Ao 3º dia, third day, uau! 3 dias de Berseba a Moriá, acontece algo sobrenatural. E ali em Hebreus fala que ele cria, e isso de fato aconteceu. Uou! Mas como que aconteceu se o menino não morreu? Morreu aonde? No coração de Abraão. Porque quando Deus falou, mata, ele matou. Não deu para entender nada, pastor. Agora ficou muito louco esse negócio. Ele deu. Literalmente ele deu, porque se ele não desse, ele não se deslocava. Se ele não desse, ele não saía. Ele ficou 3 dias caminhando porque ele estava disposto a dar. Um princípio da palavra de Deus é melhor é dar do que receber. Mas tem um detalhe, todo aquele que dá, ou todo aquele que semeia, colhe. E a semeadura extraordinária atrai uma colheita extraordinária. Assim como você semeia arroz no solo, você colhe arroz e não feijão. Se você semeia uma semeadura extraordinária, fruto da sua revelação, fruto de você ouvir a voz de Deus e responder ao seu comando, você vai ter uma colheita extraordinária, que a sua razão vai ficar assim, não entendi, mas eu sei que aconteceu. Essa história, ela termina assim. Ela aparentemente é estranha, mas no meio ela é interrompida por Deus, e Deus fala assim, eu sei, agora eu sei.
de fato e de verdade tu me amas. Por quê? Porque o amor para Deus não é um romancezinho de livro. O amor para Deus não é uma canção sertaneja, caipira. O amor para Deus não é uma expressão do Luan Santana. O amor para Deus é entrega, é morrer, é dar, é ficar sem. Isso é amor. E quando nós amamos assim, esse amor não é humano. Esse é o amor ágape, é o amor do próprio Deus. É por isso que Deus começa a olhar para Abraão como o pai de todos nós aqui. Ele é o pai da fé. Ele é o homem que abriu o caminho para que nós possamos fazer a mesma coisa. O que ele fez? Ele andou em obediência e em compromisso. Ele obedeceu e se comprometeu com o que Deus falava. Ele estava disposto a pagar preços altíssimos pelo simples fato de obedecer a voz que o guiava. Detalhe, ele não tinha referência, ele não tinha uma Bíblia para ler, ele só tinha relação com Deus para se guiar. Ele não tinha teólogos, pastores, profetas, mestres, apóstolos, não tinha nada disso, não tinha conferência missionária, não tinha conferência profética, não tinha bandas de avivamento, louvores, nada, ele só tinha Deus. E naquele tempo ele conseguiu entender que Deus é um Deus que nos pede algo. E quando nós estamos dispostos a responder a Ele, isso para Deus soa como uma obediência de fato, e um compromisso de fato. Deus, Ele responde dizendo: olha, eu vi agora, eu sei o nível de compromisso que você tem. O final dessa história você já sabe. Você sabe que o Isaac não morreu. Quando ele levanta o cutelo, Deus para a cena, mostra então o carneiro, a substituição para aquele momento. E Abraão se torna uma referência para todos nós. Por que eu escolhi mencionar essa palavra hoje? Porque, preste atenção em mim aqui, nós estamos logo encerrando esse momento. Então, nós como igreja Fonte de Vida em Indaiatuba, nós temos o privilégio, isso é uma honra e um privilégio, de forma direta, de dar algo para 3 lugares que Deus quer fazer grandes coisas na terra. Nós aqui, como igreja Fonte de Vida em Indaiatuba, e eu sei que tem alguns visitantes aqui, por favor, querido, eu estou aqui falando em família, estou falando aqui com os amados irmãos e irmãs que aqui congregam, que aqui se comprometem, que aqui vivenciam. Então, meu amado visitante, fique à vontade, não se sinta de nenhuma maneira obrigado a nada, mas se você quiser entender o que nós temos vivido, nós ficamos felizes com a sua presença e com você ouvir tudo aquilo que Deus está fazendo. Volta para cá, 3 cidades nós temos agora a oportunidade de forma direta de abençoar. Em 2017 nós abençoávamos de forma direta uma cidade através da vida do Adriel. Uma cidade. Nesse ano de 2018 nós estamos abençoando a cidade de Campinas. A figura do pastorzinho, meu discípulo, ele pode pastorear de forma integral, porque essa igreja aqui sustenta, financia e libera ele para que ele não fique trabalhando secularmente, mas que ele possa se dedicar em tempo integral para a obra. Isso tem trazido grandes bênçãos para a igreja de Campinas. E quem financia isso? Essa igreja aqui. Campinas é tocada pela glória de Deus através da igreja Fonte de Vida em Campinas, através de uma igreja aqui que se chama Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba. Nós, ao longo de 2 anos, abençoamos como igreja regularmente, fielmente a vida do Adriel. Essa etapa foi concluída e agora nós vamos dobrar, e você já consegue imaginar monetariamente o que significa isso, nós vamos dobrar o investimento. Porque o que um custava, passa a custar vezes 2, porque nós temos o Everton e a Samara. E essa igreja aqui tem a bênção, o privilégio e a honra de ser participante com Deus naquilo que Deus quer continuar a fazer na cidade de Recife, na igreja Fonte de Vida em Recife. E a 3ª cidade, 1ª Campinas, 2ª Recife, agora Masajá, na cidade de Santiago do Chile. Nós de forma prática continuaremos a sustentar, continuaremos a financiar a vida do Adriel, porque essa igreja tem um compromisso
com o Adriel também, lá em Santiago do Chile. Ele não é apenas um representante nosso da Igreja Fonte de Vida de Indaiatuba. Nós continuamos ligados a ele, financiando para que ele possa ser um pastor, para que ele possa ser um obreiro, um missionário brasileiro, que se soma àqueles que lá no Chile estão, para o crescimento, para a edificação da igreja, para que a visão celular, para que a visão de células e discipulado, a visão do MDA aconteça. Muito se espera e muito se quer do conhecimento, da vivência que o Adriel tem. Você entende que de forma direta nós temos o privilégio, nós estamos entrando em 2018, com essa realidade diante de nós. Monetariamente custa alto isso, pastor? Custa alto isso. Custa bem alto isso. Custa, obviamente, custa alto. Nós estamos mantendo 1, 2, 3, fora nós como família, 4 famílias ou 4 locais, de forma permanente, constante e fiel. Isso custa muito. Pastor, mas vai ter como fazer? Sim, porque nós somos prósperos. Amém? Sim, é possível fazer, porque Deus tem trazido prosperidade com a finalidade que nós possamos abençoar as nações, abençoar as cidades, tocar com a glória de Deus. Isso é o que vai acontecer. E eu estou muito feliz com isso. Porque o que pode aparentar para alguém olhando, correndo, perda, para nós é ganho. Nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando. Porque essa é a lógica do reino. Nos parece perder, mas na verdade nós estamos semeando. Eu não estou liberando Everton e Samara, eu estou semeando Everton e Samara. Eles são muito valiosos para mim, eles são muito valiosos para essa igreja. O Caminho da Luz sabe isso. Esse bairro, ao longo de meses a fio, foi tocado pelo Senhor de forma amorosa, pastoral. Nós chamamos líderes de célula, mas daria para chamar de pastores. Eles pastorearam manhã, tarde, noite e madrugadas. Muitas vezes o Caminho da Luz, eles são muito preciosos para nós. Mas nós não entregamos aquilo que não nos custa algo. A Bíblia fala ali que nós entregamos aquilo que nós amamos. Eu amo eles, então me custa muito. E alguém talvez aí pergunta, pastor, como é que vai ser esse sacrifício? Fica tranquilo, Deus vai providenciar o cordeiro. Nós vamos ver a manifestação de Jesus de forma mais intensa ainda. Porque não há semeadura no Senhor que não traga uma grande colheita. E detalhe, a semeadura ela sempre traz muito, 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 muito mais. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de nós falarmos de forma bem prática como que nós vamos fazer isso, quero chamar primeiramente aqui o Adriel. Vem à frente, Adriel.